Graça e paz, igreja. Quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo de número 10. É uma alegria para a Igreja Batista Peniel receber você que nos visita nesta noite, seja presencialmente, seja virtualmente. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo do Senhor encontre em seu coração espaço também para receber a palavra de Deus. Diz o texto sagrado: Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido e fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terras sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem, a grade presa, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grandes destroços entre o povo. E, além disso, também teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Amém? Que Deus nos dê condições de ministrar a tua palavra e cada um de nós entendimento para vivê-la durante a nossa caminhada. Amém? O que é que esse texto quer nos falar nesta noite? Antes de enfrentá-lo, eu gostaria de dizer para você que Deus tem um amor especial pela vida de cada um de nós. Deus tem um amor especial pela vida de cada família constituída. Deus, Ele não quer a destruição das famílias. Deus não quer a destruição das nossas vidas. Entretanto, nós temos a liberdade de tomarmos decisões, firmarmos os nossos passos nos caminhos que nós entendemos que é o melhor para as nossas vidas
e muitas vezes em desobediência à palavra de Deus, e por consequência, nós pagamos preços altos por força das nossas atitudes. Quero encaixá-los dentro dessa porção que foi lida. A história de 3 homens e uma família. A história do sacerdote Eli, seus 2 filhos, que nós lemos uma porção do que aconteceu com a vida deles. Eli, ele foi juiz de Israel por 40 anos. E ele viveu 98 anos de idade e serviu a nação de Israel desde a sua tenra idade até o dia da sua morte. É um homem, um sacerdote muito considerado pelo que ele fez. Mas era um homem que no caminho, na sua caminhada, ele vacilou nas suas responsabilidades diante do Senhor. O texto também nos revela esses 2 filhos do sacerdote Eli, também sacerdotes, Hofni e Finéias, que eles são apresentados na Bíblia como filhos de Belial, corruptos, homens que não conheciam a Deus. E por serem filhos de um sacerdote, eles sustentavam também o título de sacerdotes, mas não conheciam a Deus e não se esforçavam em conhecê-lo. O texto também quer nos mostrar que a negligência de Eli, os pecados cometidos por seus filhos, provocaram a ira de Deus e, por consequência, foi levado maldição para o seio daquela casa, para o seio daquela família. A nação de Israel entra em guerra também por força de sua desobediência contra o seu grande inimigo, os filisteus. E nessa batalha, os filisteus, usados por Deus, ganharam aquela peleja, mataram cerca de 30.000 homens, trouxe um desespero para toda a nação, e o pior de tudo, tomaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a preciosidade do povo de Deus, porque ali representava a presença do Senhor. Naquela guerra, naquela batalha, eles perderam a Arca da Aliança, ou seja, perderam a presença de Deus. Quando o sacerdote Eli soube daquela tragédia que tinha acontecido, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu com esse dissabor de uma derrota de uma nação e pela morte dos seus filhos. Por último, a esposa de um desses filhos deu à luz a uma criança, a esposa de Finéias. E aquela mulher chamou o seu filho de Icabode, quando soube também daquela situação drástica, dramática que tinha acontecido. E esse Icabode quer dizer, acabou a glória de Deus. Uma família que tinha tudo, um sacerdote altamente respeitado, os filhos que deveriam seguir o caminho dos pais, negligenciaram, e trouxe o quê? Maldição para uma nação e maldição para dentro da sua própria casa. O que é que eu quero, através desse texto, qual é o objetivo?
para nós pensarmos nesta noite. Leve a sério, leve muito a sério a oportunidade que você tem de ter a presença de Deus na sua casa, no seio da sua família. Leve muito a sério a responsabilidade que você tem hoje como sacerdote do Senhor, de viver a presença de Deus no seio da sua casa. Porque quando o Senhor nos confia essa responsabilidade, mas também uma bênção, nós não podemos negligenciar. Nós não podemos brincar, porque isso se trata de vida espiritual. Se tratam de realidades espirituais. Por isso, eu trago dentro desta reflexão desta noite o título: Vida sem Deus, ausência de glória. Vida sem Deus, família sem Deus, família destruída, ausência de glória. Membros de uma família que não sabem valorizar e desfrutar a presença de Deus, a perdendo. É uma vida com ausência da glória do Senhor. Hoje eu quero pensar que muitas vezes, por esse descuido que nós temos, nós perdemos o brilho, como nossos pais perderam no Éden, o brilho da presença, a riqueza de ter a presença do Senhor em nossas vidas, no seio da nossa casa. Quantas famílias hoje, quantas vidas hoje, talvez alguns aqui dentro, outros nos acompanhando virtualmente, estejam passando por isso hoje, porque fraquejaram, não levaram a sério. Vida espiritual é coisa séria. Quando nós nos abrimos e firmamos uma aliança com Deus, você não fez um contrato com um banco, você não fez um contrato numa loja comprando algum utensílio. Não. Você fez um pacto com o Senhor. Um pacto que tem o sangue de Cristo derramado na cruz para trazer a restauração das nossas vidas. Então, vida espiritual é coisa muito séria. E ao contrário de nós negligenciarmos na nossa vida espiritual, a nossa leitura tem que ser diferente. Nós precisamos a cada dia investirmos, e muito, na nossa vida espiritual. A pergunta que a gente tem que fazer: você tem investido ou você tem negligenciado? Como está o seu cuidado com a presença de Deus na sua vida, com a presença de Deus na sua casa? Irmãos, em nome de Jesus, isso é muito sério. Não tenham isso como apenas uma mensagem a mais que vocês estão ouvindo. Nós estamos vivendo num tempo da história da humanidade e do povo de Deus caminhando para o fim. Nós não podemos nos dar o luxo
de errarmos em mais nada. Costumo dizer que tudo que nós fizermos, das coisas mais simples às mais complexas das nossas decisões, tudo que nós fizermos, devemos fazê-lo com o propósito de fazermos o que é certo dentro dos padrões da palavra de Deus. Porque nós temos um compromisso com o Senhor. A ausência de Deus no seio de uma família e no seio de pessoas, ela sempre traz uma coisa com um nome muito feio, que se chama tragédia. Nem nome presta. É uma tragédia que ocorre. No seio daquela família, no seio daquela nação. Se você lê o versículo de número 12, então correu uma batalha, um homem de Benjamim chegou o mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Era um homem da tribo de Benjamim. E o que é que significa essa palavra com vestes rotas e terra sobre a cabeça? Representa humilhação. Representa vergonha. Representa rebaixamento de um povo e daquelas vidas que tinham sido ceifadas, porque a ausência de Deus gera humilhação. Essa humilhação aqui não está falando de humildade, para que não se confunda. Era a humilhação diante das respostas às nossas ações, na forma de consequências negativas. E isso humilhou uma família, humilhou uma nação e, infelizmente, pode nos humilhar. A humilhação, ela resulta na vida de cada um de nós fuga, desespero, porque a gente perde o que é mais precioso. Muita gente, irmãos, foge das batalhas da vida, não as enfrenta, porque as batalhas que surgem na nossa caminhada, elas existem e elas podem ser vencidas, se a gente andar fazendo o que é certo, se a gente anda fazendo o dever de casa diante do Senhor. Deus levantou uma nação inimiga de Israel, e aquele povo, muitos mortos, e outros fugiram. E o que cabe a nós pensar que a humilhação tira de nós o poder de qualquer reação. O que mais a gente ouve e compartilha nos nossos relacionamentos com outros são pessoas que perderam a presença de Deus, fugiram por consequência das realidades da vida, se encontram abatidas, se encontram sem força e se encontram humilhadas. Já tive a oportunidade de conversar com pessoas
e pessoas dizerem para mim chorando, para a minha pessoa chorando: eu estou com vergonha de Deus. Eu estou com vergonha de me apresentar diante do Senhor. E talvez você já tenha ouvido pessoas falarem isso. Porque são realidades que acontecem. Em contraponto, quando nós andamos na presença do Senhor, em obediência, Deus sempre nos honra. Amém? Deus sempre nos honra. Mas Deus nos honra quando nós o honramos, quando nós o valorizamos, quando nós andamos e valorizamos a sua presença. Tem muita gente carregando o fardo da humilhação, muita gente carregando o fardo da tristeza, muita gente sem vida, sem graça, né, desmotivado, sem referencial, porque perdeu, infelizmente, o sentido da presença de Deus em sua vida. Outra lição que eu aprendo, que a ausência dessa presença de Deus, ela gera em nossas vidas instabilidade. Olha o que diz o versículo 13 e 14. E chegando ele, eis que Elias estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade o que? Gritou. Toda a cidade entrou em desespero. Toda a cidade entrou em sofrimento. Toda a cidade perdeu o sentido referencial do que nós vamos fazer sem a presença de Deus, ou sem a presença da Arca da Aliança. A perda dessa instabilidade, ela demonstra aí a manifestação da angústia, da ansiedade. Vocês se lembram como a Bíblia Sagrada nos exorta no Novo Testamento, muitas vezes, quando fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se ligue no Senhor. Quando a gente anda com essa ansiedade, com esse estresse na nossa vida, isso é uma manifestação clara de que não está havendo a presença manifesta de Deus em nossas vidas, porque quando nós damos espaço à ansiedade, à angústia, isso são fatores produzidos pela instabilidade diante da ausência da presença de Deus. São realidades que a gente não pode desconsiderar. Essa ausência, ela produz desespero, ela produz lamento. O texto é bem claro, no versículo 14, e Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Ao desespero. Então chegou aquele homem, a grande pressa, correndo, estabanado. Chegou aquele homem e veio e o anunciou a Eli. Então, meus irmãos, a gente percebe que quando nós perdemos a presença de Deus, quando nós estamos fragilizados nesse relacionamento, preste bem atenção, as coisas fogem do controle. Se as coisas têm fugido do controle, quando eu falo assim, é do controle do bom senso, é do controle do emocional, é do controle do racional, porque nós não temos
o controle das situações, Deus está no controle de todas as coisas. Mas quando nós descaracterizamos isso, começam a sobrepor sentimentos almáticos ou sentimentos de alma, de desespero, não ter saída, não tem mais jeito, acabou a realidade. Eu tenho que enfrentar esse desespero, essa ausência da graça ou a desgraça na minha vida, no seio da minha família. Porque o desespero nos faz imaginar que as situações estão fora do controle. É a primeira coisa que nós devemos perceber. É a nossa reação descontrolada ou de descontrole em relação às demandas da nossa vida. Eu vejo um contraponto aqui. Quando nós praticamos a presença de Deus, nós estamos caminhando sempre em segurança. Não é fácil você estabelecer a cultura espiritual do reino de Deus dentro da sua casa, no seu coração, porque isso é espiritual. Mas as nossas demandas, nós não as lutamos sozinhos. Porque quando nós temos o Senhor, quando nós confiamos no Senhor e praticamos pela fé a palavra do Senhor, pode ter certeza, irmãos, que Deus estará nos sustentando e nos trazendo sempre as respostas e a vitória sobre as situações que nós temos e estamos a enfrentar. A ausência de Deus, mais forte ainda, além da humilhação e da instabilidade, a ausência de Deus causa derrota e morte. Uma nação, o povo de Deus, 30 mil homens, vocês imaginam o que é isso? 30 mil homens mortos, quantas famílias destruídas, por causa de desobediência de uma nação, porque perdeu a presença de Deus. Mas esta morte, ela é o puro resultado da infidelidade do nosso relacionamento com o Senhor. No Novo Testamento, em Romanos 6, 23, diz: o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tem muita gente morto, caminhando, trabalhando, negociando, casando, mas está morto. Muitos estão nos templos, sob a fachada de estar adorando a Deus, mas no íntimo do seu coração há infidelidade. E isso gera morte. Não só a morte física, mas também a morte espiritual. Por isso a gente precisa despertar. Você tem uma responsabilidade com sua casa, você tem uma responsabilidade com a sua família, você tem uma responsabilidade com a sua vida. Todos nós temos essa responsabilidade. E quando nós fraquejamos, a gente traz a derrota e a morte. A gente pode perceber isso nos versículos de número 17 em diante.
Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Perderam definitivamente naquela ação o mais precioso, que era a presença de Deus, a arca da aliança. Aquele povo, sem a presença de Deus, eles estavam totalmente derrotados. Por isso, irmãos, a perda da arca pode ser uma realidade, a perda da presença pode ser uma realidade nas nossas vidas. Eli, ele foi sacerdote, ele foi um juiz, ele viveu praticamente 98 anos de sua vida, ele foi conviver no templo com Samuel, com Eli, ainda tenro, ainda pequeno. Ele acompanhou toda a história de Israel por praticamente 100 anos. E no final ele estava com os olhos escurecidos. Ele não conseguia enxergar mais as realidades. Ele não levantou a voz para questionar os erros dos seus filhos, as coisas erradas que os seus filhos faziam no santuário, o desrespeito, a profanação do templo. Ele não levantou a voz e trouxe o quê? Morte para dentro da sua casa. Por isso que nós não podemos ser coniventes com as coisas erradas. Mas é meu filho, mas seu filho tem que entender que a família precisa andar debaixo do temor e do tremor a Deus, do respeito a Deus. Você como esposa, você como filho, você como marido, todos nós precisamos estar atentos e exortar uns aos outros, para que a nossa família não sofra o peso dos nossos atos e, por consequência, essa ausência de Deus trazer um caos total para a nossa vida. O texto aqui ele é bem claro, que a nação de Israel, ela perdeu um legado por demais excelente. Quem quer aqui perder a presença de Deus na sua vida? Eu creio que ninguém. Porque nós não queremos. Mas as nossas ações, os nossos comportamentos, testificam a nossa vontade de querermos permanecer na presença de Deus. Precisamos pensar, porque o caos total, a glória se foi de uma nação, a glória se foi de uma família, e trouxe aquele símbolo indesejado que nos tipifica a condição de órfãos, de perdidos, de não mais desfrutarmos da graça, da misericórdia de Deus, porque nós nos afastamos da sua presença. A situação chegou a um tão grave ponto, que a mulher do Finéias, naquele mesmo momento, ela gerou um filho, como disse, e ela, na sua percepção espiritual, vendo o estrago que foi feito pela negligência dos seus familiares, inclusive de seu marido, ela titula o seu filho, dá um nome que eu nunca vi ninguém, nesses 6 bilhões de pessoas que existem hoje na face da terra, alguém se chamar Icabode. Foi-se embora a glória de Deus.
foi-se embora a glória de Deus. Por isso a gente precisa parar e pensar: a glória de Deus está presente no seio da minha casa? A presença de Deus eu tenho mantido como Obed-Edom, quando Davi veio para resgatar, aquela arca veio para a casa de Aminadab, e ali Aminadab não usufruiu da presença de Deus. Na segunda ida de Davi, ele foi à casa de Obed-Edom, e a arca tinha ficado ali por 3 meses, e a repercussão em todo o arraial era que a família daquele homem tinha sido abençoada. O que eu quero dizer? Que Deus permanece o mesmo, amém? Deus continua sendo amoroso, Deus continua sendo nosso Pai, Deus continua sendo nosso sustentador, Deus continua nos dando a vida, a alegria, a provisão, Deus nos dá tudo. Mas tudo parte da nossa resposta que nós apresentamos ao Senhor. Aminadab teve uma postura, Obed-Edom teve outra postura, e a presença de Deus ali manifesta, abençoou aquela família. A gente aprende e precisamos refletir. O que é que nós temos feito no sentido geral? A palavra de Deus, irmãos, é para a gente ouvir, é para a gente meditar e para nós fazermos a chamada aplicação pessoal. Se nós não fizermos a aplicação pessoal ou o dever de casa, não é? Nós estamos sendo negligentes da mesma forma que aquela nação e aquela família foi destruída. O quanto você tem ouvido, o quanto você tem sido exortado por Deus, falado, ouvido do Senhor, que nós precisamos endireitar as nossas veredas, consertar os nossos caminhos, buscar ter uma vida disciplinada de relacionamento com o Senhor, sem religiosidade. Vivendo a paternidade, a condição de filho, sem querer que o Deus, o qual nós devemos permanecer na sua presença, nós devemos sempre nos colocarmos na condição de servos. A gente precisa perguntar: Deus, essa presença, ela tem tomado a direção da nossa família? Tem tomado a direção da minha vida? 3 sacerdotes, os quais o Senhor não tinha a proeminência. O Senhor não tinha o primeiro lugar. E, acima de tudo, a desobediência pairava sobre a vida deles. A gente precisa pensar também se Jesus não assumir o controle da nossa vida, da nossa natureza humana, se Jesus Cristo não for estabelecido como ele diz, que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, na vida de cada um de vocês, a gente vai viver um espírito de derrota,
um espírito de morte, e vamos experimentar, como muitos têm experimentado, um caos total. Eu quero que você receba essa palavra, não como uma palavra de exortação extrema na sua vida. Eu não quero que você receba essa palavra apenas com um sentimento que pode dizer assim, mas está apertando a minha mente, está apertando meus sentimentos, porque eu amo Deus. E eu creio que nós amamos Deus do nosso jeito. Mas amar a Deus não é só o suficiente. Nós precisamos lembrar de uma coisa. Deus revestiu Salomão de sabedoria. Foi o homem mais sábio que já existiu. Registra o livro sagrado. Mas aquele homem perdeu tudo. É como se dissesse, ele voltou a estaca zero. E com sua experiência de vida, ele fez os registros de Provérbios, Eclesiastes. Mas a gente aprende na vida de Salomão que ter sabedoria é muito bom. Mas acima da sabedoria, nós precisamos considerar a obediência. Se nós não tivermos o senso de obediência ao Senhor, tudo isso que aconteceu com aqueles homens e com aquela nação, pode estar acontecendo de forma silenciosa em sua vida. E o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu devo fazer? O que é que eu preciso fazer? Eu quero dizer que, para que a gente saia dessa situação de solidão espiritual ou de ausência de Deus em nossas vidas, a gente precisa levantar a cabeça, não é? A vida que o Senhor nos dá enquanto nós temos vida são oportunidades todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de nos apresentarmos diante do altar do Senhor, com sinceridade, com franqueza, com integridade, e declarar ao Senhor, Senhor, eu me perdi na caminhada. A Bíblia Sagrada nos traz inúmeros exemplos de pessoas que se perderam na caminhada. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra inúmeros relatos de pessoas que se perderam na caminhada. Perderam a presença de Deus, se afastaram da presença de Deus, o Deus que te ama, seu Pai. Mas que Ele o recebeu de volta. Ele restabeleceu o relacionamento. E a gente precisa ter essa humildade de que muitas vezes a gente está vivendo, está caminhando, mas nós perdemos a presença do Senhor. E a grande definição de quando a gente percebe que perdeu a presença do Senhor, naquele tempo, dentro do relato que nós registramos e expomos aqui, houve 30 mil mortos, inúmeras famílias destruídas, 3 sacerdotes mortos, lágrimas e desespero. Aquele povo perdeu a paz. E o que é que nós precisamos fazer? Se você sente no seu coração que a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, você não está desfrutando disso. Se você está vivendo uma vida de agitação, se você está vivendo uma vida de descontrole, se você está vivendo uma vida de inquietude,
de você estar vivendo uma falta da presença de Deus na sua vida, é porque você não está a desfrutar da paz de Cristo. E todos nós precisamos. Jesus Cristo, ele nos deixou uma das mais maravilhosas promessas. No mundo de tribulação, ele falou: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vos la dou como o mundo a dá. A paz de Roma, a paz material, não. Eu quero dar a minha paz. No mundo tereis aflições, no mundo tereis luta, no mundo tereis bandejas do inimigo, no mundo tereis tentações. Mas eu quero que vocês entendam que se vocês viverem a minha paz, nada disso vai contaminar o seu coração. Vocês não serão atribulados. Por isso a gente precisa vencer esses conflitos internos, essa inquietação e esse vazio espiritual, que ele só é preenchido pelo tamanho de Cristo na sua vida. E por último, quando a gente carrega uma falta de coerência de propósitos, falta de um significado, falta de um sentido para a minha vida. Hofni, Finéas, uma nação, Eli, todos perderam o sentido de sua vida. A pior coisa que tem na vida de um homem é um homem que não tem certeza da sua identidade, não tem ciência, conhecimento, definição do que é que ele está fazendo aqui, não tem entendimento dos propósitos de Deus para a sua existência. E a gente começa a viver uma vida de comer, trabalhar, ganhar dinheiro, correr atrás do vento, satisfazer as nossas necessidades. Mas a gente perde o sentido de propósito. A nossa vida não pode ser limitada a isso. A nossa vida ela tem, e é a realidade de Deus, um sentido bem maior do que aquilo que a gente lhe atribui. A nossa vida precisa fazer sentido. E a nossa vida não fará sentido se não houver restabelecimento da presença de Deus na nossa história, na nossa caminhada. Por isso, irmãos, pense, que significado, que perspectiva, que sentido tem a sua vida no tempo chamado hoje. Deus quer dar-lhes muito mais. Deus quer lhes dar uma vida em abundância. Eu quero convidar o ministério de louvor aqui nesta noite. Vinícius está aqui autorizado também, puxando uma perna, se quiser cantar, Vinícius, louvar o Senhor. Esteja à vontade. Para que a gente, durante esse momento de reflexão, de adoração, cantando um hino de louvor e de gratidão a Deus, possa pedir perdão ao Senhor, pedir misericórdia a Deus, e, no gesto de humildade, que é diferente de humilhação, no gesto de humildade, você abrir a sua voz e pedir perdão a Deus. Um perdão que você fizer ao Senhor, de coração. Não pense que a sua negligência de hoje será desconsiderada na sua vida espiritual. Não, ela existe e o boleto chega. Mas se você buscar se humilhar na presença de Deus e buscar
restaurar o seu relacionamento com o Senhor, trazendo de volta a presença de Deus para a sua vida, você certamente jamais chamará alguém na história da sua família de um Icabode. Foi embora a glória de Deus. Não. Hoje, a presença de Deus é manifesta na minha casa, é manifesta na minha vida, é manifesta no seio da minha família. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor. E neste tempo, reflita, pense o que o Senhor falou no seu coração nesta noite. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem, se as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe que o remédio pra curar toda ferida, Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus, tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente. Olha o que Ele faz no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus, tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, a tua presença, a tua presença, Senhor. O Senhor Jesus, Ele quer restaurar a presença dEle na sua casa. Ele quer restaurar a presença dEle em sua vida. A palavra de Deus vai dizer em 2 Samuel, capítulo 6, que logo depois desse episódio, Davi, ele vai restaurar a presença do Senhor.
E ele faz uma grande festa. E a palavra de Deus vai dizer que a cada 6 passos que eles davam, os sacerdotes ofereciam sacrifício. Carregar a presença do Senhor envolve sacrifício. Sacrifício das nossas vontades, sacrifício do nosso eu, sacrifício do nosso ego, sacrifício de dinheiro, dos nossos sonhos. E Ele quer restaurar isso aqui nessa noite. Então cante mais uma vez. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, eu só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. A gente não precisa, nós não precisamos de muita coisa, porque o Espírito Santo do Senhor, Ele fala aos nossos corações. Isso é uma experiência sua com Deus. Você sabe como está a sua vida. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor falou ao coração de pessoas aqui. Nós precisamos dar resposta ao Senhor. Como foi ministrado aqui, também no louvor. E a gente precisa declarar o restabelecimento da presença do Senhor na nossa vida. O que é que Ele diz? Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, eu só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. Oh, pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o Teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, Senhor. E o que eu preciso é estar contigo, contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o Teu. É tudo que temos, Senhor. Tu sabes tudo que eu não sei, Senhor. E o que eu sei, e o que eu preciso é estar contigo. E onde eu te levo comigo, amado. Aleluia. Está na hora de você
eu fosse você, morreria para a presença de Deus. Se você sentiu o Espírito Santo do Senhor ministrando no seu coração, eu queria te convidar aqui à frente. Do jeito que você está, do jeito como está a sua vida, mas para que você possa tomar uma postura nova, de realinhamento de sua vida na presença de Deus. Se você se encontra precisando, necessitando restaurar esse relacionamento, eu queria te convidar aqui à frente. Não tenha vergonha. Venha. Eu já estou aqui. Eu preciso a cada dia da presença do Senhor. Você precisa. E se você não precisa, sua casa precisa. Leve vida para a sua casa, não leve morte. Se humilhe diante da presença poderosa do Senhor, e o Senhor vos exaltará. Temos mais alguém aqui nesta noite? Temos alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus? Tem alguém aqui nesta noite? Se tiver, não perca tempo. Levante sua mão de onde você está para que a gente possa conhecer. Temos alguém aqui nesta noite? Tem frequentado os cultos, tem vindo para os cultos, mas que precisa dizer não. A partir de hoje, eu assumo minha realidade nova com Cristo. Tem alguém aqui nesta noite? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós ainda temos a Tua palavra. Senhor, nós te pedimos nessa hora que Teu Santo Espírito continue movendo na vida de cada um aqui, Senhor. Que nossa vida possa ser um mover constante diante do Senhor. Que a nossa vida possa ser conduzida com intimidade, com sinceridade, com determinação, com comprometimento diante do altar do Senhor. Você sabe como está a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nós podemos ir ainda à sua presença. Abençoa meus irmãos aqui nesta hora, Senhor. Abençoa essas vidas. Abençoa as famílias que estão aqui e aquelas que nos acompanham virtualmente. Que o Senhor conceda a graça. Que o Senhor traga a sua paz. Que o Senhor traga uma disciplina nova. Que o Senhor renove a fé. Que o Senhor os abençoe, Senhor. Que o Senhor conheça a bênção da graça renovada, Senhor. Que o Senhor abençoe sempre, Pai, a vida de meus irmãos. Nós te louvamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa semana nova. Abençoamos a sua vida. Abençoamos a sua casa. Levante suas mãos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações especiais, únicas do Espírito Santo de Deus seja uma constância na sua vida e de todo o povo de Deus na face da terra, porque nós vamos permanecer aonde? Na sua presença. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana especial. Abraço seu irmão, sua irmã, meus irmãos que irão para São Paulo.
Permaneçam aqui no templo para nós termos uma reunião. Em nome de Jesus. O Pai te espera. O Pai te espera. Se envolva na presença do Papai.